Olá, bom dia. Eu sou Oswaldo Santucci, estou aqui no Instituto Conexão Sistêmica em São Paulo, iniciando a jornada de 2023 dos nossos encontros, das conversas em conexão, e que vão seguir esse ano às terças-feiras de manhã, aqui no Instagram do Instituto, do Instagram Conexão _Sistêmica. E escolhi o tema dentro da programação desse mês de março, programação que vocês vão encontrar aqui no Instagram do Instituto e também no meu Instagram, Oswaldo Santucci. Para iniciar essa participação do Conversas em Conexão dentro dessa programação do mês, nós estamos falando sobre diferentes pontos de presença no campo profissional, no campo da carreira, e estamos fazendo uma leitura um pouco diferente do livro Trauma, Transe e Transformação, leitura um pouco diferente porque, na verdade, como foi na terça do dia 7 desse mês, de março, seguindo uma tendência que a gente está fazendo com os livros, né? Quem está participando do encontro escolhe uma página, a gente lê um trecho e faz um comentário com essa visão sistêmica a respeito do que foi colocado naquele pequeno parágrafo do livro, estende um pouco as nossas percepções aqui do nosso conhecimento, da nossa experiência aqui com o trabalho da abordagem sistêmica, e interage com quem está participando do programa. Mas para o nosso encontro de hoje, depois de tanto tempo, né, a gente já está no dia 14 de março, bastante, né? Nós seguimos com o tema da presença, e a proposta sugerida pelas pessoas que participaram da nossa enquete foi falar sobre a presença nas relações. Não foi nos relacionamentos amorosos, né? Foram relações que foi uma coisa mais ampla, genérica e maior, né? E achei legal, porque a gente tem chance de colocar também de uma maneira e talvez seguir aí na próxima terça-feira, seguir com esse mesmo tema, se o interesse das pessoas permanecerem. Esse tema também me fez lembrar de uma fala que aí eu já não sei se está no livro Trauma, Transe e Transformação, mas em um dos nossos encontros aqui com a doutora Ursula Frank Bryson e o Thomas Bryson, seu marido, parceiro e autor em conjunto com ela desse livro que eu estou citando, eles são nossos orientadores e participantes bastante próximos da gente aqui do Instituto. São nossos sócios aí desde o início, e eu me lembrei de uma das falas assim do Thomas, mencionando a alegria que é estar num estado de presença, quase um frescor interno que traz a gente poder interagir com as pessoas com um quantum do nosso HD de relação esteja vazio, né? Um quantum grande desse HD vazio, para poder viver com o frescor da alegria de encontrar, de participar, de ver, de sentir, de perceber. Todas essas coisas que o estado de presença proporciona, um estado de presença durante o dia, né? Durante os acontecimentos do dia, né?
que vão trazendo uma, uma linha assim desse fluxo, né, entre as coisas que vão acontecendo e que fazem com que a gente fique mais assim, aí a gente consegue ir subindo e descendo nessa escala de mais ativado, mais reativo àquilo que acontece e saudavelmente reagindo às coisas do dia a dia, mas saudavelmente isso também subindo e descendo e deixando a gente com o que aconteceu sem trazer o peso de sensações, percepções anteriores, né? Isso que a presença, o exercício de presença, na verdade, vai trazendo para a gente. A presença não é um estado que se alcança e que a gente permanece eternamente nele. A presença naquilo que a gente tem visto aqui nos nossos estudos, nas nossas práticas, no nosso trabalho com as pessoas, o estado de presença são conquistas que a gente vai fazendo e vai alimentando o nosso espaço interno para treinar, poder estar mais fluido, né, diante das coisas que acontecem, e a ponto de também com um trabalho pessoal que a gente aqui sempre insiste, com os nossos participantes dos cursos, alunos, com as pessoas com quem a gente convive aqui no Instituto, com os clientes também, e conosco mesmo, né? Insistir em que a gente possa ir tomando as coisas que surgem no nosso dia a dia, tomando toda a nossa história, a história que a gente viveu e que, além daquela que a gente viveu, as que influenciaram e influenciam a nossa vida, mas principalmente influenciaram uma parte no início da nossa jornada por aqui. Então as histórias também dos nossos pais, que tem relação com a história dos nossos avós e assim por diante, né? Então todas essas influências que permanecem na gente, é muito bacana quando a gente, dentro dos nossos recursos, as nossas formas, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento como pessoas, a gente possa tomar tudo isso, todas essas informações, porque elas fazem parte. Se a gente não tomar, elas estão fazendo parte da mesma maneira da gente, não tem jeito. Mas que a gente também vá desconstruindo, talvez seja a palavra que me vem agora, isso de uma maneira que a gente possa fechar esses assuntos internos e também de alguma maneira indo na direção de que essas coisas nos influenciem cada vez menos e aquilo que a gente é essencialmente tome mais conta da gente, tomar as coisas e num caminho de ajustando aquilo nos diferentes ambientes onde a gente vive, com os amigos, com família nossa original, família que a gente constitui, com o trabalho, com a vida, com a carreira, enfim, as relações todas de um modo geral, né? Que é a solicitação que foi feita para mim quando eu ouvi a palavra eu já achei que era relacionamento no sentido mais dessa questão ou profissional, né, que são sempre as coisas que me pedem, ou a segundo tema, não sei qual que vence, de vez em quando, uma época do ano, um está na frente, depois o outro vem na frente, o relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso e profissional são os dois temas que são mais sugeridos para mim quando se entra nesse campo das relações. Mas como nós ficamos num âmbito mais genérico, permaneceremos nele. Então, com esse pano de fundo, a presença para as relações, ela traz
um ambiente onde a gente pode olhar e ver as pessoas, ou ver as pessoas e olhar as pessoas, depende de como a gente entende essas duas palavras. O fato é que a gente muitas vezes está se olhando, se relacionando, interagindo, mas no segundo ponto a gente está olhando para uma situação, para uma pessoa, para um ambiente e está vendo um outro espaço, um outro tempo. A gente olha para o sócio atual e está interagindo com ele com questões que não foram resolvidas com outro sócio ou numa outra parceria, ou às vezes com um colega de trabalho, ou com um par de trabalho, ou com um chefe, ou com... Enfim, a gente faz essas misturas, essas coisas se sobrepõem na nossa caminhada no dia a dia. Isso vale, que eu falei, pro sócio, vale pro amigo, vale para uma situação de lidar, por exemplo, com dinheiro, e aí traz um clima, a gente nem está entendendo bem quais são as propostas atuais, estamos trazendo um clima daquilo que deu ou não deu certo, portanto está fora do espaço-tempo atual, está fora da presença. E nas relações amorosas a mesma coisa, com os nossos filhos, né? As pessoas comentam com os netos que às vezes podem fazer coisas que fizeram de uma maneira, para a leitura delas mesmas, equivocadas com relação aos filhos. Portanto, a gente está sempre fazendo essa mistura nas relações, e a pergunta no final é o quanto a gente está aqui agora olhando para essa situação, para essa pessoa, tá? Com a nossa maior parte, pelo menos, da atenção voltada para aquilo que está acontecendo no momento, e o quanto a gente pode, a partir de estar presente, funcionar naquela relação de uma maneira mais inteira, porque aí, boa ou ruim a relação, a gente está pronto para poder ter as nossas próprias respostas. E a presença, o estado de presença, a prática da presença, traz uma possibilidade de que a gente, nessas relações, encontre o nosso espaço, o nosso lugar, de uma maneira mais adequada, e que possa responder adequadamente as coisas, colocando um certo, a palavra é limite, mas eu estou tentando achar uma outra palavra que não dê, a palavra limite tem um peso, mas enfim, que a gente encontre o nosso espaço e responda nele, né, do nosso lugar. Então, o que eu posso fazer a mais ou não na direção do outro depende também de como essa interação está acontecendo das duas partes. Também, quando a gente tem um espaço em que a gente é responsável por algo, a gente tem que ir no limite disso para fazer aquilo que é a nossa parte. De uma outra forma, quando alguém nos solicita algo que na verdade tem mais a ver com o que a pessoa precisa fazer do que a gente também ajustar isso e poder ter uma resposta adequada, sem trazer o peso de outras situações onde isso não foi bem resolvido e acabou gerando situações que trouxeram alguns tipos de problemas que no caminhar, né, problema não resolvido gera conflito, né? Vai se acumulando um monte de coisas não resolvidas, isso vai trazendo situações conflituosas. Então, esse ajuste fino dessas palavras, do que eu estou colocando, né, sem o peso que às vezes elas têm, fazem a gente entender melhor o nosso espaço, aquilo que a gente precisa fazer, o quanto a gente pode ultrapassar esses limites e o quanto a gente, ao fazer essa ultrapassagem dos limites, a gente precisa ter um certo cuidado para que isso não gere uma resposta nessas relações em que acabem criando problemas que depois, no longo do tempo, a gente não percebe nem aonde eles começaram, né?
um problema que se transforma em outras coisas, uma relação que algumas atitudes não ajustadas com essas histórias da nossa presença, de estarmos falando claramente sobre aquilo que está acontecendo, trazendo esse frescor que eu disse no início, né? Parafraseando, eu nem sei se essa é a palavra mesmo, é a palavra que ficou na minha cabeça. O Thomas tinha sempre uma maneira também de falar e de trazer imagens assim da fala dele. A lembrança que eu tenho dele é desse frescor assim que a presença traz e que traz possibilidades de ajuste dos limites com uma forma carinhosa, de uma maneira não reativa às situações, porque a gente está falando daquilo que está acontecendo agora e sempre é mais possível a gente ir resolvendo as coisas à medida que elas estão acontecendo do que a gente deixar as coisas acumularem com enrosca aqui um problema, enrosca outro, daqui a pouco um negocinho que era uma bolinha verde vira uma confusão de multicolorida, um novelo de lã desse tamanho, multicolorido, quando era um pedacinho de lã verde ali no cantinho. E já que eu usei esse exemplo, lá na frente esse novelo de lã pode virar uma bola de plástico multicolorida com uns pinos assim, que a gente não consegue nem mais entender e achar naquilo tudo o fiozinho de lã verde que estava lá no cantinho, que era a questão inicial. E seguindo com esse mesmo exemplo, amanhã, na hora que a gente está se relacionando, a gente vai acabar achando fiozinhos verdes em relações que não tem fio de lã verde. A questão não é o fio de lã verde, é uma outra coisa. E a gente, ao não caminhar nessa prática da presença e de trazendo essas informações internamente, reagindo e se posicionando e colocando e fazendo, às vezes aceitando algumas situações e ajustando dentro de uma coisa mais equilibrada com o que está acontecendo no momento, a gente acaba tendo a chance de que essas coisas começam a fluir de uma maneira diferente. É um exercício de sempre. Com o tempo a gente percebe que o nosso próprio estado interno muda com relação às coisas. Alguns fios são resolvidos de uma maneira muito simples, às vezes eles nem têm chance de aparecer, porque a gente está num lugar bacana e interage de uma forma clara, com respeito, também se colocando num lugar de respeito, com confiança naquilo que a gente faz. Isso é um tema muito interessante. A gente muitas vezes tem muita dificuldade com ficar nesses estados da prática da presença por conta de ter dificuldade de ter confiança nas relações da vida em geral, né? E elas vêm de um outro lugar totalmente diferente. Essa dificuldade da confiança vem de um outro lugar totalmente diferente. E também, então é mais aí é como se fosse alguns afluentes, que esse é importantíssimo, que entra nesse rio da nossa vida e acaba trazendo necessitando de uma compreensão melhor de alguns estados nossos pessoais. E aí o bacana disso tudo, para mim é bacana, é que não dá para fazer uma regrinha disso, né? Isso tem muito a ver com cada história. Eu sempre comento que as nossas histórias são muito próximas, mas de onde a gente saiu, de como a gente as interpretou, é algo muito pessoal, muito humano, muito orgânico e talvez muito bonito da nossa existência. Que as pessoas passam por situações muito semelhantes, as pessoas são muito parecidas no final das contas, mas também são diversas nas suas formas de compreender e nas suas possibilidades de tomar aquilo que aconteceu, porque essas situações conflituosas, elas, lógico que resolvê-las, olhar para elas e ajustando os problemas,
é maravilhoso, mas há um quantum dentro da gente, né? Você está falando das nossas habilidades, possibilidades ou dificuldades nas relações, há um quantum dentro da gente que tem a ver com a maneira como a gente interpretou aquela situação do fiozinho de lã verde. E aí não vale quase nada a gente dizer, mas puxa, era só um fiozinho, não precisava tudo isso. Não adianta muito. Para cada um de nós, a maneira como a gente interpretou tem a ver com a nossa história, tem a ver com um monte de coisas. E daí o bacana da gente ir praticando presença, das diversas formas que existem, né? Mas eu gosto bastante de todas aquelas que também fazem a gente estar, além dos estados meditativos, tal, a busca dessa presença também com uma relação com aquilo do nosso dia a dia, com a cidade em que a gente vive, com as impermanências do dia a dia. Eu moro em São Paulo, e tem uma lembrança muito assim presente dentro de mim daquela São Paulo que eu vi outro dia. Tem uma página que eu acho que é no Instagram ou no Facebook ou nos dois, São Paulo Antiga, alguma coisa assim. E lá as pessoas postam fotos, né? Eu vi uma foto lá de trás, que é mais ou menos o tempo lá, onde eu devia ter lá uns 4, 5 anos. Então aquela névoa assim em São Paulo, uma foto do centro assim. Eu me recordo muito desse modelo de São Paulo. Há uma história antiga, foi até musicada, a São Paulo da Garoa, né? Porque era uma coisa que era assim que a cidade era, fria, úmida, né? Depois, com o tempo, elas faziam as 4 estações num ano só, o que queria dizer que às vezes estava mais quentinho, esfriava, chovia, né? Então a gente ouvia muito isso, as 4 estações num dia só. Aí São Paulo foi passando, aí virou uma cidade quente, né? Seca. E agora a gente está vivendo mais, estou falando nos últimos 500 anos, num espaço pequeno de tempo. Tudo isso que eu estou dizendo, inclusive, é bem mais recente, né? Eu lembro, a primeira viagem que eu fiz para Milão, eu me lembro que foi no inverno, mas já passado aquele peso do inverno lá, né? E tinha essa coisa de ser mais úmido, um frio úmido. Eu até comentei que o meu corpo parece que se reconheceu naquele lugar, né? Se achou, né? Mas enfim, hoje a cidade é diferente. Nós estamos vivendo, eu sei, não que eu fico medindo isso, mas como eu tenho que fazer já provou uma coisa aqui no prédio onde tem o instituto, né? E que precisa de uns 4, 5 dias sem chover. Então, desde outubro que isso não acontece, né? E ultimamente chuvas muito fortes todos os dias, muito intensas. E São Paulo é uma cidade que foi construída em cima de vários rios, mini rios, lá, afluentes de rios, enfim, córregos. E a cidade foi construída toda em cima disso, né? E então, enchente em São Paulo é uma coisa desde sempre que acontece. Mas a gente está vivendo um período muito grande, né? Onde o clima da cidade está mudando, as pessoas estão se organizando durante o dia para transitar, levando em consideração esse novo formato. E ontem foi um dia onde o padrão quebrou. A chuva que estava começando outro dia, 4h30, eu não sei exatamente a hora, mas era around 5 horas da tarde. Ontem, 2h30, ficou escuro e choveu, e hoje está com toda a cara que isso vai repetir, né?
essa impermanência do dia a dia, ela é importante da gente treinar o nosso espaço de presença com isso, com essa realidade e com essa impermanência, porque se a gente volta, né, tudo essa história de estar vazio internamente, de estar na presença, desses estados de mais fluidez interna, eles são muito antigos e o budismo fala sobre essa impermanência, né? Sobre esse olhar para o mundo dessa maneira. Portanto, eu estou dizendo o budismo que é uma coisa muito mais antiga dessa história que eu contei de São Paulo se transformar da terra da garoa para a terra do tudo é possível a cada minuto. O mundo está mudando, né? Não é só São Paulo. Então, queria deixar assim, nesse tamanho por hoje. Se vocês tiverem interesse em saber mais do nosso programa, dia 21 temos um outro encontro que faz parte desse programa do mês de março. Terça-feira que vem estamos de novo aqui no Instagram. E querendo saber desta programação, da programação do mês e de outras atividades do Instituto, é só escrever para mim diretamente, é melhor, no WhatsApp que eu vou deixar aqui, o 11 98202 4087, e prontamente eu, assim que tenho o espaço do tempo, eu respondo. E aí, quem sabe alguém tem interesse em alguma coisa mais específica desse tema, porque seguiremos com ele na terça-feira que vem, 8 horas, o nosso Conexão Talks, as nossas conversas, para manter uma conexão com a abordagem sistêmica. Esse é o nosso objetivo com esses encontros. Fortemente estaremos com isso como o nosso caminho nesse ano de 2023, com esse programa que já acho que está entrando no 5º ano desses encontros semanais aqui no Instagram. Um grande abraço, obrigado por quem passou por aqui, quem está aqui, e quem depois tiver interesse em assistir, em ouvir, e um grande abraço. Nos encontramos. Até mais. Obrigado.